Pessoal, bom dia. Então, para a gente dar seguimento aí nas nossas reuniões, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre delírio. Na verdade, vai ser mais uma conversa, né? Porque delírio é um assunto que todo mundo, enfim, leu, já falou, já pegou, já tratou, né? Então, vai ser mais uma conversa para a gente colocar os pingos nos is aí. Então, qualquer coisa vocês vão me perguntando, vão falando, vão parando para a gente ter um papo mais dinâmico aí, tá bom? Então, para a gente ter uma visão histórica aí, o termo, né, vem do latim delirare, que é sair do rumo, sair do prumo, assim, né? Desviar de uma linha reta, que é estar perturbado, estar confuso, que tem tudo a ver com o quadro clínico mesmo do idoso, né? Na literatura, a gente vai encontrar, inclusive, com outros termos, né? Um estado confusional agudo, falência cerebral aguda, uma síndrome cerebral orgânica, que isso também, inclusive, dificulta a gente a encontrar o tema, né, quando a gente vai fazer pesquisa, dificulta, inclusive, na epidemiologia, quando a gente vai estudar, e de uns tempos para cá é que eles vão tentando centrar um pouco mais o termo em delírio mesmo, né? Então, delírio é uma síndrome clínica, né, que a gente encontra muito déficit de atenção, a gente encontra uma alteração cognitiva que não é só memória, é de linguagem, tem um curso flutuante, e esse curso flutuante muitas vezes é dentro do mesmo dia. Você vê o paciente de manhã, ele pode estar super ativo, inclusive agressivo, agitado. No final da tarde ele vai estar totalmente prostrado, deitado, sem movimentação totalmente diferente com o que você viu de manhã. Mas uma coisa muito característica do quadro é essa instalação aguda, né? Inclusive é uma das coisas que a gente vai, inclusive, pesquisar de forma proativa na hora da anamnese. Se a gente for pensar em definição mesmo, dentro do DSM-5, é uma definição muito ampla, né? A gente tem um distúrbio de atenção e consciência, né? Com instalação aguda e de curso flutuante, como a gente já falou. É um quadro que tem uma associação com alteração cognitiva adicional, então pode ser memória, pode ser linguagem, pode ser uma visopercepção. Não pode ser explicado por um quadro demencial prévio, tá? Então, assim, tem que ser diferente do quadro demencial. Não pode ser aquela coisa assim, ele é igual ao que ele já vinha há algum tempo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tem que estar fora de um contexto de rebaixamento de nível de consciência ou coma, né, por outro motivo. E a gente precisa encontrar aí uma evidência de causa orgânica ou causas, né, que é até mais comum ter mais de uma causa. Na epidemiologia, a gente vai ver aí uma grande diferenciação, assim, né? A gente vê que depende muito do autor que a gente pega, como eu falei, até pela nomeação, né? Pela nomenclatura. Mas, assim, se a gente pega idosos acima de 70 anos que estão hospitalizados, geralmente, assim, o valor geral que a gente pega, assim, 1/3 desses idosos tem delírio. Desse 1/3, 50% eles já vão apresentar delírio na admissão hospitalar. E os outros 50% vão evoluir com delírio na internação. Cirurgias de grande porte, mesmo eletivas, né? A gente tem aí uma incidência de 15% a 25%, quer dizer, um valor super alto, né? Agora, se a gente fala de cirurgias de alto risco, por exemplo, uma fratura de fêmur, uma cirurgia cardíaca, chega a 50%, né? A incidência de delírio. No pronto atendimento, nem pensando numa internação, às vezes numa avaliação mesmo, que o paciente pode ser depois receber alta, né? De 10% a 15% já tem delírio. E aí, em pacientes em cuidados paliativos, chegam a 85%, principalmente naqueles já próximo da morte, né? E o delírio, ele é uma síndrome que, infelizmente, ela é pouco reconhecida pelos médicos, né? E aí, sendo pouco reconhecida, ele é pouco avaliado e, infelizmente, muito pouco manejado.
E aí, de novo, vem a questão do conhecimento médico, da educação, né, de tudo isso. E por que também, ali, ó, de 12% a 35% somente são diagnosticados? Mas tem motivo também para isso, né? Por que eles são um pouco diagnosticados? Porque somente 25% dos casos são delírium hiperativos, né? O paciente chega agitado, agressivo, trazendo uma demanda muito grande para a família e para a enfermagem, para o médico, enfim. O resto são pacientes que evoluem com um quadro hipoativo, né? É aquele paciente que está quietinho, que está mais prostrado. Então, talvez até pela falta de demanda, esse paciente, ele é o diagnóstico ele é pouco feito, mas ele tem um prejuízo muito grande porque ele evolui com pior prognóstico, até por não ser tratado, né? Porque a gente sabe que o delírio, ele tem uma causa orgânica, então o prognóstico é sempre pior nesses casos. Falando em epidemiologia, mas também pensando já no prognóstico, né, desses pacientes. Eles são, o delírio por si só, a gente tem que pensar dali do curto, médio e longo prazo, né? Ele é o delírio por si só, ele aumenta o risco de eventos adversos durante a internação, ele aumenta o risco de mortalidade durante a internação, ele prolonga o tempo de internação, ele também, por si só, ele traz um maior risco de institucionalização para o paciente, é um paciente que vai demandar uma necessidade de reabilitação, e pensando a longo prazo, também o maior risco de mortalidade mesmo pós-alta, ainda assim aumenta o risco de institucionalização, porque depois a gente vai conversar um pouquinho do delírio prolongado, o paciente, às vezes, ele pode ainda demandar cuidados da família, né, médicos, de enfermagem, mesmo pós-alta. E também cursa com maior risco, com maior incidência de demência, os pacientes que evoluem com um delírio. A fisiopatologia do delírio, assim, é muito complexa, né? Depois o próximo slide até eu vou passar para vocês um artigo que fala muito sobre a fisiopatologia. Ela tem, assim, um leque de teorias que não é uma só, né? Tem umas cinco possibilidades aí que uma vai puxando a outra. É muito complexa essa fisiopatologia, mas, assim, o principal é a gente pensar que é um cérebro mais vulnerável, né? Ele tem uma resiliência menor para receber os insultos agudos ou agressões que podem acontecer. Então, ele tem uma menor capacidade de se adaptar e de se recuperar a qualquer coisa que aconteça. Então, por exemplo, um insulto que num adulto ele se recuperaria fácil, no delírio facilmente ele descompensa e gera uma disfunção orgânica, que é o delírio. Esse é o artigo, eu até agradeço ao doutor Ivan, não foi nem nessa ocasião que ele me mandou, foi numa outra ocasião que eu estava estudando delírio. Depois eu passo para vocês o artigo inteiro. É um artigo longo, bem detalhado, principalmente sobre fisiopatologia, mas é um artigo fantástico sobre isso. Então, aqui as teorias, né, de fisiopatologia vai desde falando sobre neuroinflamação, de neurotransmissores, desequilíbrio neuroendócrino, desestruturação de conectividade neuronal, distúrbio do ciclo sono-vigília. Mas as duas que eu mais queria chamar a atenção, que são as que a gente mais tem contato, né, e que às vezes a gente mais consegue atuar, na verdade, a hipótese neuroinflamatória, né, que na verdade toda essa inflamação sistêmica que a gente tem, né, que são essas causas que a gente luta no dia a dia, né, que é sedentarismo, obesidade, privação do sono, depressão, deficiência de vitamina D, a própria predisposição genética, idade, estresse psicológico, chega um dado momento, ela causa uma lesão da barreira hematoencefálica, né, levando a neuroinflamação, a lesão tecidual, e, querendo ou não, também desencadeia a próxima teoria, que é a do desequilíbrio de neurotransmissores. Esse desbalanço de neurotransmissor é uma continha simples, assim, né? Você tem a acetilcolina e a dopamina que estão ali equilibradas, né? A acetilcolina, a gente sabe que quando a gente tem um déficit de acetilcolina, a gente está lidando com o quê? Com deficiência de cognição, com deficiência de atenção,
Então, por exemplo, medicamentos que são anticolinérgicos são medicamentos que vão facilmente desencadear um delírio, por exemplo, né? Então, o que acontece? Numa deficiência aguda da acetilcolina, não é necessariamente que vai aumentar a dopamina, mas é que vai faltar a acetilcolina, né? Então, paradoxal, não é paradoxal, mas assim, proporcionalmente vai aumentar a dopamina. E o que para o paciente, para o nosso paciente ali na nossa frente, o que acontece? Um estado hipocolinérgico é o quê? É aquele paciente com uma hiperatividade locomotora, é aquele paciente que não para quieto, que está sempre andando para lá e para cá, é o delírio hiperativo, entendeu? Então, é o paciente que a gente vai usar o quê? Um antipsicótico. O antipsicótico, ele atua no receptor dopaminérgico. Pensando aí nos fatores predisponentes e fatores precipitantes, né? Os fatores predisponentes são aqueles fatores que são imbricados no próprio paciente, é o que trazem vulnerabilidade para ele, né? Então, é a idade, a cognição prévia, o estado funcional do paciente, as suas deficiências sensoriais, visão, audição, as comorbidades prévias. E os fatores precipitantes são esses insultos, né? São as condições agudas. Então, o paciente que passa por uma cirurgia, são medicações novas que ele inicia, são algumas situações agudas ou descompensações das crônicas. E aí a gente tem que pensar, quanto maior a vulnerabilidade do paciente, quanto mais alta a vulnerabilidade, menor a necessidade de um insulto para que ele desenvolva um delírio, por exemplo. E o inverso é verdadeiro. Se for um paciente que tem uma baixa vulnerabilidade, aquele idoso mais fit, aquele idoso robusto, ele vai precisar de um insulto maior para ele vir a desenvolver um delírio, tá bom? E aí, então, para a gente pensar, dentro dos fatores predisponentes, o déficit cognitivo, que às vezes não precisa necessariamente já ser um quadro de demência instalado, pode ser um declínio cognitivo leve, um déficit funcional, os déficits sensoriais, um quadro depressivo, a desnutrição e a fragilidade, como a gente bem está estudando muito aí, disfunção renal e hepática, um quadro de etilismo crônico, alguma gravidade clínica das comorbidades, né, dele, a idade avançada, as multimorbidades, queda, polifarmácia. E dos fatores precipitantes, que são os agudos, né, a gente tem que pensar muito, e aí, acho que talvez em primeiro lugar, as drogas, né, que ele vem usando, a abstinência delas, né, a gente tem sempre que questionar isso, se parou de usar alguma medicação que já vinha usando, procedimentos cirúrgicos, desidratação, distúrbios metabólicos, a dor, principalmente quando é uma dor mal controlada, né? Quadros infecciosos, intercorrências clínicas, dentro das medicações, principalmente as psicotrópicas, né? Um quadro de piora da funcionalidade, por qualquer motivo que seja, privação de sono, restrição física, porque isso nós vamos falar um pouquinho mais na frente, sondagem e estresse emocional. Falando do quadro clínico, a gente acaba falando de diagnóstico, que na verdade, assim, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico de delírio é clínico, né? Não tem um exame que você vai lá e fala, está com delírio. O diagnóstico clínico, a gente tem esse instrumento que é o CAM, né? O Confusion Assessment Method. A gente precisa aí de 4 sinais, sintomas, enfim, que a gente vai precisar para fechar esse diagnóstico, né? E são sinais e sintomas clínicos, que a gente vai fazer ali à beira do leito, isso é um teste que não dura 5, 10 minutos, e a gente precisa obrigatoriamente ter uma alteração aguda da cognição com curso flutuante, tá? Então, de novo, é aquele paciente que dentro do mesmo dia vai estar super esperto e agitado ou super prostrado. Tem déficit de atenção, então é aquele paciente que você está conversando, você está tentando ter uma conversa linear, daqui a pouco ele olha para o lado, começa a ter uma alucinação, ou começa a puxar uma outra conversa que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Uma desorganização de pensamento, né? Porque aí tem que ter esses 2 primeiros. E aí ele vai ter ou o terceiro ou o quarto.
O terceiro, que seria a desorganização de pensamento, que ele não consegue manter uma linha de raciocínio para te explicar, por exemplo, o que ele está sentindo naquele momento. Ou, né, ele vai ter uma alteração do nível de consciência, vai baixar, ou então ele vai estar super agitado. A carinha do Kahn é essa aqui. Talvez seja um pouco pequeno para vocês. Vamos tentar ampliar aqui. Não sei se vai ficar bom também. Então, aqui no A, que ali seria o 1, né? Seria o início agudo com oscilação de flutuação. E aqui tem algumas perguntas que eles colocam para ajudar nessa avaliação nossa ali à beira-leito, tá? Depois isso vai ficar salvo, depois eu posso até imprimir e deixar com vocês, mas são perguntas que ajudam ali na hora para a gente decidir se tem ou não tem, né? Então, aqui, por exemplo, na alteração de nível de consciência, está alerta? Está vigil? Está letárgico? Né? Está comatoso? Isso é para a gente definir o diagnóstico, né? O diagnóstico clínico usando o CAM. Mas pensando no quadro clínico, não necessariamente mais ali no CAM, a gente pode encontrar um paciente com desorientação temporoespacial, com déficit de memória, um paciente com distúrbios sensoriais, com alucinação, com ilusão. Vocês sabem a diferença de alucinação e ilusão? Acho que a gente já conversou outro dia no ambulatório, né? Distúrbio de atividade psicomotora, e aí entra o hiperativo, hipoativo e misto, né? São esses 3 tipos de delírio que a gente vai encontrar. O hiperativo, aquele paciente com maior agitação psicomotora, o hipoativo, um paciente com menor atividade, com mais letargia, geralmente nos pacientes mais idosos, e o misto é esse que vai intercalar, às vezes um dia mais, um dia menos, e podemos encontrar também a alteração do ciclo sono-vigília. Aqui eu só pontuei para vocês, eu não trouxe os testes, mas depois a gente pode conversar sobre eles. São testes não mais para diagnóstico, mas é para avaliar a gravidade e a intensidade dos sintomas, tá? Esse talvez o mais conhecido aí, o Delirium Rate Scale, que todos eles vão definir a gravidade e talvez ajudar aí, principalmente o paciente hospitalizado, que a gente tem que avaliar como que tá evoluindo no decorrer aí dos dias. E aí o que a gente sempre pensa, né, como tratar e como avaliar esse paciente. Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que ter é definir o seguinte, gente, o delírio é uma urgência, tá? Não dá para olhar para o paciente e falar, ele está em delírio, volta amanhã que nós vamos pedir uns exames via ambulatório. Não vai, tá? O delírio é uma urgência, a gente precisa pedir exames na urgência, tá? Quando a gente pensa no delírio, a gente obrigatoriamente pensa na causa, porque o delírio, a gente tem que buscar uma causa orgânica, né? A gente não encontrando, a gente pode até pensar naquelas outras lá, pode ter sido uma mudança de ambiente, pode ter sido alguma outra coisa, mas a gente tem que buscar pelo menos uma causa orgânica. E aí tem algumas coisas que a gente pode, principalmente, assim, a primeira coisa, na anamnese e no exame físico, já vão dar algumas dicas para a gente, né? Então, por exemplo, a gente falou de drogas. Na anamnese, a gente já vai pensar, já vai tentar questionar, olha, mudou alguma coisa? Tem quanto tempo que ele está usando esse medicamento? É alguma coisa nova? Algum remédio saiu? É um paciente que já tem demência, mas mudou da última semana para cá, ele está diferente, o que aconteceu, enfim. No exame físico, mesma coisa, né? A gente já vai ter alguns sinais aí, e o exame neurológico também, porque, por exemplo, a gente vai ver aqui que uma tomografia, por exemplo, não é um exame que de cara, né? Revisão das medicações, principalmente não, mas a gente não pode esquecer daquelas que não são prescritas, né? Porque a gente sabe que idoso usa os que os médicos prescrevem, mas também usa o que o vizinho prescreve, o que o amigo prescreve, e eles muitas vezes são a causa aí de muitos problemas para a gente, né? Aqui uma sugestão dos exames complementares iniciais, né? Hemograma, ureia, creatinina, eletrólitos, glicemia, urina, que é muito frequente, né? A gente vê idoso com infecção urinária, que às vezes o principal sintoma é único e exclusivamente agitação ou prostração, um raio-x de tórax, um eletro e a oximetria de pulso.
Aí a gente pode iniciar, dependendo do caso, né, com medidas de suporte, que às vezes, muitas vezes essas medidas de suporte já vão tratar, né, o idoso já vai melhorar ali do quadro só com essas medidas. Então, uma hidratação basal, uma oxigenoterapia, a gente vai tratar a dor adequadamente, a gente vai tratar doenças que ele já tenha, que estão mal ajustadas, e instituir medidas não farmacológicas. Isso aqui nós vamos conversar um pouquinho mais lá na frente, tá? Agora, medidas de muito daquilo que a gente falou, da anamnese do exame físico. A gente não vai instituir essas medidas para todos os idosos, né? Vai depender muito do que a gente viu. Então, por exemplo, algumas drogas que a gente avaliar como sendo drogas de risco, a gente vai tentar reduzir a dose, a gente vai tentar suspender ou substituir mesmo. E aí, quais seriam essas drogas, né? Que seriam as principais para a gente sempre estar de olho? Os benzodiazepínicos, os opioides, os hipnóticos não benzodiazepínicos, os antihistamínicos, os anticolinérgicos, os anticonvulsivantes, os antidepressivos tricíclicos, os antiparkinsonianos, os barbitúricos e os antipsicóticos, aí a clorpromazina. Então, assim, um adendo importante aqui ao benzodiazepínico, porque o suspender o benzodiazepínico também é um problema. Nós vamos falar disso também. Nós vamos tratar as abstinências, a gente vai tentar tratar também os distúrbios eletrolíticos e da tireoide. Aqui sim, se a gente tiver uma história de trauma ou na avaliação do exame físico, a gente tiver uma evidência de uma alteração focal, a gente vai pensar em pedir uma toma de crânio. Se tiver uma evidência de infecção, a gente vai entrar com antibiótico. Uma febre de origem indeterminada, com rigidez de nuca, a gente vai pensar num líquor. A gente vai tentar resolver retenções urinárias ou impactação fecal. Quadros de infarto, DPOC, vai tratar adequadamente. E causas não definidas, aí a gente já vai pensar num quadro em tratamentos mais específicos. Nesse ponto, a gente tem que avaliar o seguinte, porque aqui a gente já fez muita coisa, né? A gente acha que não, mas nisso aqui você já tratou muito o paciente. Nesse ponto, a gente vai fazer o quê? Será que esse paciente ainda está tendo uma agitação psicomotora muito importante? Ele está se colocando em risco, né? Ele está colocando em risco o tratamento dele? Se a resposta for sim, aí nós vamos pensar em medicar, né? E aí a gente tem que pensar muito nesse sim, porque a gente sabe que, como eu falei lá, né, o consenso é pouco em relação ao tratamento farmacológico do delírio. A gente sabe que não muda o curso da doença e a gente acaba reservando para pacientes com agitação intensa, com sintomas psicóticos intensos. Então, não é para todos os pacientes que a gente vai acabar medicando. Como eu falei, o benzodiazepínico, ele é um adendo aí, por quê? Porque a gente só vai usar benzodiazepínico no caso, por exemplo, de uma abstinência por benzodiazepínico. Ou no caso de um delirium tremens, por exemplo, de um paciente alcoolista que está em abstinência ao álcool. Então, por exemplo, aquele paciente que chegou lá, usuário crônico de benzodiazepínico, você acha que tá demais, você não pode suspender de uma hora para outra, senão ele pode fazer uma abstinência. A gente pode até reduzir, a gente pode tentar substituir, mas tem que ser tudo com muita calma, senão ele vai fazer uma abstinência. Então, o uso do benzodiazepínico, ele está reservado para essas situações, delirium tremens e abstinência a benzodiazepínico e barbitúrico. De preferência, a gente usa o lorazepam nessa dose aí de 0,20, aí inicia, né, com uma dose de 0,25 a 0,5, com um máximo de 2 miligramas. Mas a principal escolha acaba sendo os antipsicóticos atípicos, né? O Aldol, o haloperidol, em paciente intra-hospitalar acaba sendo a principal escolha, né? A gente tem várias opções de administração. A endovenosa, ela tem uma preferência, assim, até pela rapidez, né? Mas também pela menor incidência de efeitos extrapiramidais. É segura a curto prazo, né? Tem menor efeito sistêmico e é rápida no controle dos sintomas, né? A gente pode iniciar com uma dose baixa, de 0,5 a 1 miligrama, e ir tateando a cada 20, 30 minutos. A risperidona, quetiapina e olanzapina também são boas opções, né? Tem uma efetividade semelhante entre si no tratamento de manutenção.
e tem uma maior associação a longo prazo, com ganho de peso, síndrome metabólica e risco cardiovascular. Então, assim, a gente tende a usar a medicação, controla o sintoma, nem no caso do Aldol, né? Aqui a gente usa, titula, tirou o paciente, chegou na dose, no alvo que a gente gostaria, que é controlou o paciente, ele saiu daquela agitação, você pode manter uma dose se necessário, né? Ou tem pacientes que evoluem com um delírio mais prolongado, que às vezes a gente vai precisar deixar uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, até a gente conseguir estabilizar melhor o quadro. Aqui tem um quadrinho, então, como eu falei, ainda é off-label, o FDA não autoriza o uso dos antipsicóticos em delírio, tá? Mas a gente usa, né? Então, assim, a gente tem um quadrinho aí dos antipsicóticos atípicos, das suas vias de administração, da dose. Então, a gente sempre tenta iniciar com uma dose baixa, vai aumentando conforme a necessidade, mas tem uma dose máxima aí no quadro de delírio. Lembrando que alguns deles têm um nível de sedação menor, né? Dependendo do que a gente está esperando ali, mas um risco de efeitos extrapiramidais maiores. E o inverso é verdadeiro. Alguns têm um efeito sedativo maior, porém com um risco de efeitos extrapiramidais menores, tá bom? Daí você está lá com o seu paciente, precisou até usar a medicação, ele melhorou, ok, você tratou a causa, você tratou o que você acha que está sendo a causa aí do delírio, ele melhorou? Sim, ok, vamos dar alta. Não melhorou. Então, a gente vai ter que avaliar, inclusive em relação à causa, porque muitas vezes é mais de uma causa que está envolvida aí no delírio, e a gente tem que pensar no delírio prolongado, tá? A gente tem um grande percentual de pacientes que o delírio persiste até a alta, e algum também percentual, aí uns 33%, que vão de alta ainda em delírio, vão melhorar só depois da alta, tá? E aí, qual que é o fator de risco para que os pacientes evoluam com um delírio prolongado? São pacientes com uma idade avançada, são pacientes que já têm uma demência diagnosticada, são pacientes que têm comorbidades prévias, são pacientes que têm uma gravidade maior do delírio, quando você acompanha, já foi aquele delírio mais difícil de ser controlado ao longo do tempo. E foram pacientes que tiveram, foi usado a restrição física, tá? E aí, essa restrição física, ela entra em 2 cenários. Ela pode ser tanto a etiologia, a causa, né, desse delírio prolongado, como ela pode ter demonstrado a gravidade desse delírio, porque já que ele ficou tão grave, ficou tão agitado que foi necessário a restrição, então sempre acaba gerando essa dúvida aí. A prevenção, na verdade, ela podia estar lá no início, né? Porque a prevenção e tratamento farmacológico acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Então, ela podia estar lá antes do tratamento farmacológico, porque são formas que a gente tem de atuar e deveriam acontecer sempre, né? Independente de onde a gente está, se a gente está na comunidade, se a gente está no hospital, se a gente está na ILPI, enfim, deveriam sempre estar presentes aí no tratamento, né? Mas para a gente pensar de forma estruturada, assim, existem alguns pontos que a gente tem que sempre estar em mente. Um idoso com delírio, a gente tem sempre que orientar, né, sempre, de forma verbal, de forma a ter no lugar, vamos imaginar o paciente internado, né, no hospital, tentar manter no quarto um relógio, um calendário, toda vez que entrar no quarto, se identificar, olha, eu sou fulano, eu sou enfermeira, eu sou ciclano, eu sou fisioterapeuta, eu sou ciclano, eu sou médico, agora vai acontecer tal coisa, nós vamos levar a senhora para o banho, nós vamos levar a senhora, agora chegou sua comida tal horas, hoje é dia tal. Isso ajuda muito o grau de orientação do idoso, né? Assim, insistir na presença de familiares, porque isso também ajuda demais. No ambiente hospitalar ou de uma instituição, por exemplo, né?
a gente tentar manter o ambiente mais natural, eu digo em relação, assim, a minimizar ruídos, manter a luz natural, para ele entender o que é dia, o que é noite, né? Não fica aquela coisa de TI, de luz acesa o dia inteiro, ele não consegue dormir. Tentar manter objetos pessoais. Olha, tenta trazer um porta-retrato, olha, o relógio dele de cabeceira, coisas que ajudem ele a se orientar novamente, né? A educação de familiares e cuidadores, para a gente sempre deixá-los cientes de como é, né? Principalmente essa coisa da flutuação, eles ficam muito angustiados com isso, né? De ver o familiar ali tendo essa flutuação, às vezes eles acham que está piorando. Incentivar o uso do óculos, de prótese auditiva, prótese dentária, que ajuda muito. A higiene do sono, e aí está dentro do controle de ruídos, dentro da luz natural, também evitar a necessidade de medicamentos. E esses cuidados que também estão muito linkados à instituição, né, que é a hidratação e a nutrição não é natural mesmo, né? Insistir numa ingesta hídrica adequada, insistir numa alimentação adequada, estimular a mobilização, tirar o paciente do leito, colocar o paciente na poltrona, favorecer, estimular ele a andar, né? A gente diminui o risco de atelectasia, diminui o risco de perda funcional, de perda de massa muscular, diminui o risco de formação de lesão. A gente tem que ficar de olho no paciente, se ele está em evolução urinária, em obstipação intestinal, principalmente porque são pacientes que, às vezes, para o controle de dor, a gente precisa de uso de opioides, então, sempre a gente pensar nessa profilaxia, né, deixar um laxativo, alguma coisa. Sempre pensar na retirada precoce de sonda e de catéter, né, para o paciente poder, inclusive, favorecer e facilitar a mobilização. E evitar ao máximo, se não usar realmente a restrição física, porque a gente perpetua o delírio, a gente favorece o aparecimento de lesão por pressão. São tantas coisas que, na verdade, é proscrito, né, a gente usar a restrição física. E a gente, na verdade, é nosso papel como geriatra é educar a equipe, né, os hospitais são a equipe de enfermagem, a equipe multi, a gente tinha que fazer um papel de educação mesmo para que isso seja evitado ao máximo. E existe estudos que mostram que a avaliação proativa do geriatra em pacientes cirúrgicos diminui o risco de delírio, porque o paciente, quando ele dá entrada no hospital, pode ser até uma cirurgia eletiva, mas se já é feita uma avaliação, né, de risco de delírio, às vezes já é um paciente que já tem um déficit cognitivo prévio, então ele já tem vários fatores de risco, né, que você já consegue identificar e atuar, você já minimiza a incidência de delírio no paciente cirúrgico, né? Então, essa avaliação, por exemplo, vocês estão tendo contato com o paciente na ortopedia, mas não é só ortopedia, né? A gente ter esse vínculo aí com o pessoal da cirúrgica é muito importante nessa prevenção de delírio. Esse HELP, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na verdade, iniciou como um estudo que foi feito, mas hoje já virou um programa que foi um estudo assim, eles fizeram várias intervenções baseadas em alguns fatores de risco para delírio de pacientes que eram admitidos no hospital. E aí eles falaram, então tá, vamos fazer coisas simples, eles pegaram voluntários, não eram nem profissionais do hospital, e vamos tentar fazer algumas coisas para minimizar o risco de delírio desses pacientes. Então, eram o que eles fizeram com esses pacientes. Era essa questão de reorientação que a gente falou, e aí entrou tudo, relógio, só a comunicação. Eles tinham um protocolo de sono, de higiene do sono, era de mobilização, tirava o paciente da cama, punha o paciente para andar, estimular o uso de óculos, de prótese auditiva e estimular a ingesta hídrica. Isso, o primeiro estudo foi em 1999. Aí, em 2013, se não me engano, foi feita uma meta-análise. E, assim, tanto diminuiu o risco de delírio, quanto diminuiu o risco de quedas também.
Porque isso tudo, se a gente parar para pensar, diminui a perda funcional do paciente dentro do hospital. Diminui perda funcional, diminui perda de massa magra, né? Então, e hoje, assim, se vocês olharem, eu até fui pesquisar, eles têm site, eles têm Facebook, eles têm um monte de coisa, sabe? Eu acho que eles fazem cursos, eles levam para os outros hospitais, então é bem interessante o que isso se tornou, né? Um estudo acabou virando um programa bem interessante até para outros centros. E aí a gente pensa, né? Poxa vida, pensando aí na fisiopatologia, será que não tem como a gente prevenir de forma medicamentosa o delírio? Não é bem assim, né? Usar antipsicótico em dose baixa não teve benefício, na verdade teve prejuízo. Usar anticolinesterásico não teve benefício. O que a gente percebeu algum benefício, né? Que foi reduzir a sedação nas cirurgias, então o tempo de sedação, a dose do uso do sedativo, tanto na cirurgia quanto na UTI. Na UTI, aquela questão também dos despertares precoces, de todo dia de manhã diminui um pouquinho a sedação, e transfusão de sangue também não teve muito benefício. E lembrar sempre dessa interface de delírio e demência, né, porque o paciente com delírio é aquele, eu brinco que é aquela coisa assim, é a angina para o infarto, né? É aquela luzinha que acende. Se o paciente está evoluindo com delírio, é um sinal de que o cérebro dele está dando sinais que ele vai falhar, né? E a demência, ela é o cérebro que está muito vulnerável, né? Então, como a gente falou lá dos fatores predisponentes, uma pequena alteração, um pequeno insulto para um paciente com demência já é muita coisa e ele pode desenvolver delírio assim, rapidamente. Então, as mensagens que eu gostaria que vocês ficassem é que o delírio é uma urgência, que a gente tem que tratar de forma incisiva. O diagnóstico à beira-leito, ele pode ser feito pelo CAM, mas na prática vocês vão tirar isso de letra. A gente precisa sempre buscar as causas reversíveis, e as causas reversíveis, na verdade, assim, sempre começar pelas mais comuns, né? A gente não ficar procurando pelo em ovo. A agitação, ela pode e deve ser manejada com as estratégias não farmacológicas primeiro, evitar a todo custo a restrição física. Os antipsicóticos, eles devem ser reservados para sintomas de difícil controle, que ameaçam a segurança do paciente, e, se necessário, usar os que a gente já conhece, Aldol, quetiapina, losapina, risperidona. E o paciente em pré-operatório que a gente identifique um déficit cognitivo, a gente deve, sim, implementar medidas preventivas por causa do alto risco de delírio, tá bom? Então, agradeço. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, estamos aqui.